tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um Além dos Bancos. Hoje para contar histórias, testemunhos, algo que já era para ter acontecido e não aconteceu comigo, a Flecha Radical de Santo André. Diga aí, seu Lucas, tudo bem? Tudo bom, agora fazendo para valer aqui, para quem não sabe, a gente já tentou gravar esse episódio, foi um dos melhores episódios de todos. Só que aconteceu alguns problemas técnicos, né? Acontece. A gente perdeu o episódio. Foi um episódio emocionante que quase todo mundo chorou aqui, se eu não me engano. Né? Só que hoje a gente está aqui de novo para contar, porque não faz sentido ficar só com a gente naquele momento, né? Então não tem problema, a gente grava de novo aqui o episódio com a querida Damares. É isso aí. Muito Tudo bem, boa Damares? tarde. Tudo certo. Muito boa tarde. Agora para valer, né? A gente estava Mas aqui é muito conversando bom antes. contar e recontar e contar mais uma vez. Eu falo que é sempre bom falar de tudo que Deus faz na nossa vida. Amém. E a gente estava aqui conversando entre a gente, né? Sobre as possibilidades que as coisas aconteceram, né? Tudo que aconteceu, e a Damares falou, agora eu já ensaiei, né? É verdade, é verdade. Agora vai. Já sei como é. Já aconteceu alguns episódios por aí, né? Então, Exatamente. já dá para ter uma noção aí do que vai acontecer, né? Muito bem. Exatamente. Vamos pelo começo então, seu Lucas. Como é que será que começa a história da Damares no Evangelho, né? Como é que você se converte? Conta pra gente um pouco, Damares, da sua trajetória. Olha, é bem bacana, assim, né? Eu falo que a minha estar na igreja, né, fazer parte desse mundo cristão, assim, foi sempre parte da minha vida. Então, eu sou filha de pais evangélicos, né, avós cristãos, a família do meu pai, eles vieram da Alemanha, então, quando vieram para o Brasil, eles buscaram igrejas batistas, eles eram batistas, eram de uma igreja batista alemã, aqui de São Paulo. E a minha avó materna, ela se converteu, quer dizer, meu avô, ele faleceu muito jovem, e ele, antes dele falecer, católicos eles eram, e antes dele falecer, ele pediu para que alguém dos crentes orasse para ele, e ele entregou a vida dele para Cristo, e ele faleceu. E aí, quando ele faleceu, minha avó falou, Deus dos crentes, agora você vai ter que cuidar da minha família, não quero saber. Né? Então, depois de pouquíssimo tempo, assim, ela se converte também, e viúva com 4 filhos, ficou viúva a vida toda, né? Depois que meu avô faleceu, cuidando dos filhos. Minha mãe tinha 3 anos na época, meu tio mais velho tinha 13, e aí já vida para Cristo, assim, né? Sempre nesse mundo cristão. Então, para mim, assim, faz parte, né? Para mim é muito tranquilo, é muito natural. Eu falo que, vamos à igreja? Vamos à igreja. Alguém fala assim, vamos para o shopping? Vamos para o shopping. Para mim é vamos para a igreja, normal. E essa figura, o Deus dos crentes é demais, hein, Lucas? Agora, já que pediu para o Deus dos crentes orar, agora ele vai ter que assumir, né? Minha avó era irmã do Coque, sabe? Assim, então ela era de muita oração. Era aquela pessoa assim, eu preciso fazer tal prova. Vamos na casa da avó que ela vai orar. Aconteceu alguma coisa, vamos na irmã Cida que ela vai orar. Então, era muito legal, assim. Era uma pessoa que eu falo que foi para o céu sem bater em estrela, sabe? Aquela pessoa, assim, muito íntegra, muito temente a Deus, muito humilde. Eu falo que minha avó era analfabeta, ela faleceu analfabeta, mas, assim, de uma garra, de um vigor de vida, sabe? E ela tinha uma intimidade com Deus que era a coisa mais linda, assim. A oração dela era, assim, fantástica, fantástica. Muito bem. E aí, você cresceu nesse ambiente, né? Mas também, depois a gente vai fazer a pergunta de 1 milhão, né, Lucas? Que a gente tá fazendo todo mundo. Como é que conheceu o Rodrigão? A gente vai chegar nessa... tá bom. Pergunta de 1 milhão, né?
Aqui nesse podcast a gente já viu de tudo. Já viu gente que se conheceu em baile de bicão, né? Dois bicão se encontraram num casamento. 2 penetras se encontrou e estão aí até hoje. Ixi, bom, a minha história também é bem diferentona com o Rodrigo, Ixi. não é de tudo convencional, não. Calma. A gente gosta disso. Mas eu falo que assim, né? Oi, perdão, pastor. Não, pode ir. Eu falo que assim, tudo a gente vai vendo Deus trabalhando mesmo, né? É bem interessante, assim. Então, e aí a minha infância, minha adolescência, né, minha juventude, então foi toda dentro da igreja, sempre na mesma igreja, sempre trabalhando. Então, com 12 anos de idade, eu era professora das crianças, eu era uma criança cuidando de criança. E eu sempre amei muito fazer tudo isso, né? Então, com 15 anos já cantava no louvor da igreja. Então, sempre era uma igreja muito pequena, assim, de 40 membros, 40, 50 no máximo, mas bem pequenininha. E, enfim, e aí as coisas, né, foram acontecendo ali e foram... Eu fiquei ali até os meus 28 anos, 29 anos, até um ano de casada, assim, eu permaneci nessa igreja. Desde que nasceu até... Desde que eu nasci. Nossa, que legal. E aí, num determinado... E essa história é boa, Lucas. Essa história é boa, porque em determinado momento era isso que eu acho que era isso que a Damares ia falar. Em determinado momento, a bolha estoura. Conta pra gente, Damares, essa experiência aí. Exatamente, né? Eu e o Rodrigo, nós sempre fomos muito curiosos, assim, enfim, a respeito de estudo, de Bíblia, de tantas e tantas coisas. E para nós, em determinados momentos, algumas coisas não faziam sentido na busca, Lucas, da igreja saudável. A peregrinação, eu tava esperando o momento. Mais uma. A peregrinação da igreja saudável. E aí, assim, para nós deu um nó na nossa cabeça, né? Porque eu não sabia fazer outra coisa a não ser ir na igreja. O Rodrigo, ele desde criança, ele também já ia à igreja. Então, assim, para nós a gente ficou meio perdido, né? E sem respostas, enfim. E aí nós saímos da igreja. Foi algo assim repentino, foi algo de uma decisão nossa mesmo. E aí eu digo que sair da igreja não é fácil, porque passar 27, 28 anos dentro de uma rotina e você sai. Então, por exemplo, para mim, quantos e quantos domingos em casa, porque a gente saiu, nós não saímos para ir para outra igreja, nós simplesmente saímos. E aí, de domingo à noite, a gente estava em casa e eu chorava, né? Mas eu falo que também o inimigo, ele é super inteligente. Eu falo a cobra astuta. Com certeza, né? Eu falo que eu não subestimo a capacidade do inimigo de jeito nenhum. E aí, assim, a gente vai se acostumando a ficar em casa. E aí, por um período, nós ficamos, assim, sem igreja, sem nada. Só ficamos. Algumas pessoas que vêm chegando na igreja, eu converso bastante sobre isso com eles também, né? Sobre essa peregrinação da igreja saudável, né? E acho que um sentimento que você deve ter tido, que todo mundo tem, é que assim, a gente vai pensando, será que um dia eu vou voltar a ir para a igreja daquela forma que eu ia antes? Exatamente. Né? Eu lembro que na minha época da peregrinação, eu ficava nessa questão, né? Passava um domingo e eu não ia para a igreja, aí passava outro, e aí eu começava já a pensar, eu acho que eu nunca vou conseguir congregar como eu congregava antes, né? Talvez eu vou voltar a ir para a igreja, mas eu vou ser o cara que vai escutar a palavra, voltar para minha casa, mas não vou fazer parte, né? Eu pensava às vezes isso, se um dia eu voltar a participar da igreja, né? Porque parece que quanto mais a gente fica longe, mais a gente pensa que assim, você não vai encontrar outro lugar, né? E aí, conversando com outras pessoas, essas pessoas me falam, é muito triste, porque você muda de um lugar que você estava e você não sabe se você vai
criar raízes novamente em outro lugar, né? Exatamente. Nossa, exatamente. quando eu me lembro, eu fico pensando nisso. Será que um dia eu vou poder Uhum. de novo pregar? Será que um dia eu vou poder cuidar de pessoas? Será que um dia eu vou poder... Sabe, aquela coisa de você se sentir usado por Deus, né? Sim. Sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então, eu acho que esse era o meu maior, assim... meu maior medo, né? De não, assim, a gente acaba, por mais que a gente está distante da igreja, a gente mantém nossa rotina de devocional, de oração, relacionamento com Deus, mas dentro da igreja é onde a gente pode ensinar os outros, né? Discipular, se A sentir comunhão entre os exatamente irmãos, assim, ela é muito a boa, né? edificação mútua, né? Isso. Então, esse era o meu maior medo na época da minha peregrinação, assim. Uhum, Não, e mas outra coisa, né, Lucas? Até onde, depois que você sai, né? E fica, né, nesse ciclo aí, né, nessa ciranda que não tem fim, você começa a questionar até onde eu fiz certo em ter saído. E aí começa sim, aquela culpa, né? Peraí, será que eu estava certo? Será que eu estava errado? É complicado. E dependendo do ambiente, algum ambiente muito misticista, talvez que você possa estar, você vai logo pensar assim, eu estou sob uma maldição, né? Muitos ambientes são assim. Eu sim, não deveria ter saído, agora eu estou amaldiçoado. Enquanto eu não sim, voltar para aquele lugar que às vezes você saiu todo quebrado, É, quando você sim, está lá, tem umas Deus não vai igrejas da hora que parar. o pessoal fala, você não vai ficar aqui, então eu te amaldiçoo. Aí é demais, é sim, demais. E aí, sim, nessa etapa de peregrinação, você vai passar por esse momento que você vai falar assim, ele estava certo. Aí você exatamente. volta pro ciclo, né? E Então é assim, triste. eu acho que principalmente eu estava num momento tão machucada, assim, tão magoada, tão entristecida, que eu gostaria de estar numa igreja, porque para mim isso sempre foi o correto, sempre, né? Então, ouvir a palavra, mas eu não queria fazer mais nada. Eu não queria fazer mais nada, né? Então, a gente visitou diversas igrejas, assim, nós nunca nos afastamos, sabe? Ah, é para fazer isso. Não foi para nada. Nós saímos, né? E aí, quando a gente foi buscar igrejas, a gente buscou diversas. Então, só para vocês terem uma ideia, nós éramos de uma igreja pentecostal, né? Em que eu aprendi que Deus estava no barulho, né? Então, esse foi o meu aprendizado por 20 e tantos anos, né? Deus é barulho, Deus é regra, Deus é castrador, Deus é, né? Então, assim, quando falo, né, do temor de Deus, para mim era temor de, ai meu Deus do céu, que medo, né? Então, eu vim cheia de regras, cheia de capas, né? Então, a gente foi visitando várias igrejas, chegou uma igreja que nós fomos, por exemplo, que era uma igreja muito grande, não vou falar, né, o nome e tal, mas nós chegamos e aí, quando o culto, antes do culto começar, já começava a banda a tocar, tal, e aquele falatório, todo mundo falando, tal, e aí, de repente, tudo para, entra um ser de luz lá do meio de todo mundo fica em pé. Aí eu olhei assim para minha colega, eu falei, por que vocês estão em pé? Ah, é porque o pastor chegou. Eu falei, uau! Eu olhei para o Rodrigo, assim, tipo, a gente, já naquela hora a gente falou, meu, Já acendeu aquela corre, red flag. Grande coisa. corre daqui. Enfim, Esse é o famoso culto ao verme. Nada a ver, né? É o Exatamente, famoso culto ao verme. exatamente. O cara não faz Caramba, nada, não pode nada e é essa complicado. definição é boa, culto ao verme. Eu usava culto às celebridades, mas essa culto ao verme acho que expressa muito melhor. E para mim, assim, isso, eu já tinha os meus questionamentos e eu ficava, meu, isso para mim adoração a homem, tipo, não cabe, enfim, né? E foi nessas que nós fomos procurando igrejas. Aí achou o Parque das Nações. E aí achamos o Parque das Nações. Foi muito engraçado. Cara, eu escuto a história, né, de pessoas que chegaram, mas acho que uma das mais bonitas é a chegada do seu pai na igreja.
Eu acho que se você puder contar pra gente assim, um pouco da história, né, do tratamento, aquilo que as pessoas contam da chegada do seu pai na igreja é emocionante, é muito bonito. Então, assim, eu e os meus pais, nós congregávamos na mesma igreja. Eu saí antes, e aí eu saí como uma rebelde, né? Então, pensa, os meus pais continuaram na outra igreja, e assim, né, falando e falando e falando. E aí, um dia, nós íamos numa igreja aqui perto de casa, que já não existe mais essa igreja. E aí nós íamos nessa igreja. Quando nós chegamos na porta da igreja, eu olhei para o Rodrigo e falei assim, eu não quero entrar. Eu não quero entrar. Ele ficou me olhando com aquela cara, como assim, né? E aí eu falei, Rodrigo, vamos na igreja da Andresa? A Andresa era do Parque das Nações, minha amiga, amigona, minha vizinha hoje. E aí eu liguei para ela e falei, Dê, você vai para a igreja? Ela falou, eu vou chegar uns 10 minutinhos atrasada, mas eu vou. Eu falei, então eu vou lá. Ela falou, me espera lá que pode ir, não sei o que, nananá, e fomos. E aí, assim, nós chegamos muito cedo na igreja. E aí tinha um irmão limpando a igreja, e passa rodo. E eu olhei assim, eu falei, e ele olhou pra gente, ele falou, oi, tudo bem? Quem são vocês? E veio e cumprimentou a gente muito caloroso. Eu falei, gente, que diácono bonzinho. Ai, que coisa linda. Nossa, que fofo. Bom, enfim, sentamos, tal. Para mim, achei interessante, a Cris falou, né, no Além dos Bancos dela, que ela olhava para a igreja e falava, nossa, que igreja fria, pelada. E eu tive mais ou menos a mesma impressão, porque eu olhei, eu falei assim, cadê o púlpito? Cadê a galera que senta ali na frente? Né? Cadê todo mundo? Cadê a Arca da Aliança? Cadê a Arca da Aliança, exatamente, né? O candelabro, o castiçal. E aí, assim, enfim, foi chegando, os irmãos foram chegando, um culto muito cheio mesmo. E minha amiga chegou, corrida, depois eu descobri que ela não ia na igreja, ela estava chegando de viagem, mas porque eu falei que ia, então ela foi. E aí eu falei para ela assim, amiga, cadê o pessoal que senta lá na frente do púlpito? Uma eu falei, por que todo mundo fica em pé? Na outra eu falei, por que o pessoal não... Ela falou, não, aqui não tem isso. Aqui não tem. O pastor senta no banco. Ali, para mim, já falei, gente, que máximo. Aí Que quebrou legal. o paradigma já, né? Aí o primeiro paradigma já foi. Total. Aí eu falei, nossa, veio um diácono muito bonzinho me cumprimentar, não sei o que, ela olhou assim. Aí, bom, começou o culto, naquele período, o pastor que dirigia todo o culto, fazia a pregação, parava só para a equipe de louvor. E aí ele subiu, eu falei, amiga, é esse diácono. Eu falei, ele é o pastor. Eu falei, é o pastor, limpando a igreja. Que história é essa, né? E o pessoal nem ficou em pé quando ele entrou. Esse cara que precisava, né? Nem ficou em pé. E enfim, assim, então, e aí, aquele dia, o pastor fez uma pregação sobre Boaz, sobre sermos Boaz na vida de alguém. E aquela pregação, assim, mexeu comigo de uma forma muito impactante. E nós começamos a frequentar a Igreja Batista do Parque. Era algo muito diferente, porque cadê os irmãos que batem palma, que... Cadê o barulho, gente? Cadê o barulho? Cadê aquela agitação? E aí eu tive que... Na verdade, assim, eu fui reaprendendo, ou fui aprendendo, na verdade, o que era o evangelho. Eu acho que foi aí que eu fui me dando conta do que é ser cristão, do que é uma base cristã, e aí que eu fui entendendo. Mas eu cheguei na Batista e falei, bom, estamos na Batista, estou feliz por estar aqui, mas eu não quero trabalhar. Ponto. Foi isso. E aí fiquei por bons anos assim, sem Doce trabalhar. ilusão. Né? Mas aí o que aconteceu? O Bruno nasceu, depois eu até falo do Bruno, enfim, o Bruno nasceu,
E o pastor Clóvis, na época, foi nos visitar na casa da minha mãe ainda, né? Eu estava lá na casa da minha mãe com o Bruno e o Rodrigo, e ele foi nos visitar e ele conheceu os meus pais. E nesse período, a igreja que os meus pais estava se mudando para um outro local. Detalhe, meu pai era cadeirante. Meu pai, ele era amputado, ele tinha diabetes, ele era amputado de uma perna e, com o passar do tempo, ele teve problema no outro pé. Então, era muito difícil ele ficar em pé, muito difícil mesmo. E aí, a igreja estava se mudando para um local que não tinha acessibilidade. E aí, o pessoal falava assim, não, mas a gente te leva lá para cima, a gente carrega. E ele era muito tímido, assim, no sentido de, poxa, eu convivi, e eles conviveram nessa igreja, né, com essas pessoas por mais de 40 anos. Por mais de 40 anos. E enfim, assim. E aí o pastor Clóvis vai conversando com eles e vai falando tal. E aí tiveram lembranças de São Caetano. Meu pai era da Vila Gerte, o pastor também, né, batista. E aí vai conversa. Meu pai se sentiu super acolhido, minha mãe também. E aí eles foram na apresentação do Bruno, né? E foram, e depois da apresentação eles continuaram indo muito mais até do que eu, assiduamente. Nossa, foi Assiduamente. Assiduamente? Acho que é. Assiduamente. Enfim, muitas vezes, frequentemente. Vamos aí, facilitar, vai. né? E aí, assim, eles foram. E quando meu pai chegava na Batista, tinha um cone na frente do portão. Então, tinha um diácono que recebia, um tirava o cone, o outro já tirava o meu pai do carro, já colocava na cadeira de rodas, e muito leve, sabe? Brincando com ele, conversando. E esse período, assim, para o meu pai, foi de uma leveza, ele tinha um prazer de estar na igreja, assim, que era a coisa mais linda, sabe? Era a coisa mais linda. Eu falo que o meu pai, ele foi muito amado na Igreja Batista do Parque. Ele Você sabe, foi Damares, assim... recentemente seu irmão esteve com a gente, com a sua mãe, foi no dia do pastor, e aí ele foi me dar um abraço, ele falou assim, olha pastor, é muito legal estar aqui e tal, eu gosto dessa igreja, eu gosto de estar aqui com vocês e tudo mais, eu tenho uma gratidão, porque essa igreja aqui, ela, não sei quantos anos de vida ela acrescentou na vida do meu pai. Foi. Né? Ele fala assim, eu fiquei aquilo, né? Falei, nossa, ele falou, meu pai foi muito feliz aqui, né? As pessoas tratavam muito bem ele, e assim, ó, continuo orando por você e tal, mas assim, mesmo depois, eu infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo, mas ficou, né, realmente essa memória, né? Que realmente a igreja fez bem para ele, pela forma como ele foi acolhido. Sim, sim, exatamente. E foi muito assim. Meu pai foi. Eles foram para encontro de casais, né? Então foram muitas coisas assim que eles participavam e participavam com muito amor, né? Então, e o pastor Clóvis, assim, ele teve uma parcela assim importantíssima na vida deles, né? Principalmente na do meu pai. E ele vinha e ele abraçava meu pai, e ele beijava a cabeça do meu pai. Então, assim, aquela expressão de amor, de calor humano, assim, nossa, meu pai amava, meu pai amava. Então, foi algo, assim, muito lindo mesmo. E é interessante, né, essa questão da acessibilidade na igreja, né? Sim. Dos irmãos também estarem prontos a ajudar. Há uns anos atrás eu tenho uma história, né, de que a gente já falou dessa questão da bateria, né, das igrejas que foram colocando bateria e tal, então tem toda uma história que a gente tem da bateria. Teve uma história que eu escutei que para mim foi triste realmente, né, e uma mãe e o filho dela autista, e ele tinha essa questão sensorial, né, e a igreja não tinha bateria, e ela ia nessa igreja justamente por isso, porque era uma igreja que o filho conseguia ir. E aí a igreja decidiu mudar todo o estilo de liturgia dela, né? Questão de luzes,
bateria, tudo aquela coisa, e aí ela não pôde mais ir para aquela igreja. Assim, da mesma forma que você falou, às vezes faltou uma sensibilidade de pensar no seu pai, na criança, né? E aí ele pode ir para outro lugar e ser bem recebido, né? Mas é estranho, né? A pessoa estar 40 anos, fazer parte da família e simplesmente a gente quer mudar e nem levou em conta um irmão de 40 anos na igreja, né? Então mas Deus sabe de todas as coisas e graças a Deus ele direcionou ele para a IBPN. Sim. Acabou encontrando uma igreja que acolheu, que abraçou, né? E sem fazer nenhum tipo de rasgação de seda, porque a gente não precisa disso. Mas a Damares nos ajuda em muito, né? Na questão de acessibilidade, de inclusão de pessoas na igreja. Realmente é uma bandeira. Então, são cicatrizes, né, Damares, que às vezes a gente olha e a gente vê o quanto machucou a mim, não pode machucar o outro, né? Se eu puder evitar machucar o outro. Então, a gente acaba ajudando. E a gente, atualmente, estamos aí já desenhando uma sala, né? Falando em autismo, né? Estamos desenhando uma sala aí para poder melhor acolher os nossos pequenos, pessoas do espectro, para que elas realmente tenham uma sala para se regular, para, né, ter um ambiente ali também, para que os pais também se sintam à vontade, aquela coisa toda. Então, assim, é uma dor que doeu em tanta gente, mas que hoje não precisa doer mais, né? Do que a gente puder ajudar, a igreja precisa ter essa sensibilidade. Foi o tempo, né, Lucas, que as pessoas falam assim, esse negócio aqui eu não tenho na igreja, procura outra. Não, eu não tenho nessa igreja, mas eu preciso ter, né? Eu não posso, eu tenho que fazer questão das pessoas que estão aqui, não é assim, né? As pessoas já chegaram machucadas, feridas, aí se sente bem no seu ambiente, na sua igreja, e você fala, não, infelizmente eu não posso te ajudar, vai embora. Né? Não pode ser assim, né? Não pode. E a gente tem se deparado com essa realidade. Se fosse assim, né, o que vi em muitas igrejas, se fosse até desse jeito que o pastor falou, estaria, entre aspas, bom, porque normalmente, em muitos contextos, principalmente do que a gente vai ver no pentecostalismo, eles não entendem essas questões do espectro, vão tratar muitas vezes como espíritos malignos, nossa, então deixa de ser, já não tem acessibilidade, não tem a sensibilidade também de saber conversar, e ainda tem também a humilhação, né? Então, assim, é uma coisa lamentável. Então, não tem como, né? Não tem, hoje, com toda a informação que a gente tem, com toda a boa teologia, boa eclesiologia, a gente acessa de graça isso hoje na internet, não tem mais desculpa, né, para ser ignorante. Acho Exatamente. Exatamente. Mas é tão interessante isso, Lucas, que você falou, porque isso a gente está falando da neurodiversidade, né? Mas pensa o peso, por exemplo, de estar doente dentro de uma igreja. E aí você fala, né? Então, assim, o que antes eu aprendi, estar doente você fez alguma coisa? Toda sua. Ó. E se Deus tiver piedade de você, ele até faz alguma coisa. Exatamente. Então, assim, graças a Deus, né, depois que eu passei por essas situações, e aí eu digo que amadurecida na fé, eu entendo o quanto Deus é bom. Eu continuo dizendo o quanto Deus é bom, né? Mas, assim, é muito triste algumas igrejas. Eu já escutei pregações, às vezes eu coloco no carro, aí eu coloco várias memórias, assim, de rádio, e aí às vezes eu desisto, eu falo, deixa eu pôr música mesmo, vai. Porque uma vez eu escutei uma pregação dessa, sabe? Uma irmã falando, não, eu recebi o diagnóstico ali de autismo, perdão, de epilepsia, e eu profetizei na vida do meu filho, não, ele não vai ter, não deixei da medicação, não sei o que. Eu falei, gente, né, que risco isso. E responsabilidade, né? Exatamente, né? Claro que a gente precisa mesmo ter a fé, eu acho que isso, eu acho não, né? Isso é a nossa base, mas ser responsável, né? E assim, são cicatrizes que a gente leva para a vida quase inteira, né? Quase que vira um reflexo, né? Eu estive numa igreja assim por até meus 15 anos de idade, né? E assim, a gente enxerga muitas vezes por reflexo, a gente já sabe que não já sabe que tem um conhecimento bíblico, informação suficiente, mas mesmo
com isso, se a gente tem algum problema, às vezes de saúde, eu tô falando de mim mesmo, né? Uhum, A gente é duro com a gente, fala, o que eu fiz de errado? Às vezes é uhum. por reflexo. Então, é coisa que a gente tem que ir desconstruindo, mas isso dura muito tempo, muito tempo. Sim, Muitas sim. coisas. E aí eu lembrei do último domingo, a gente, depois do culto, desceu lá na cantina, e aí a mensagem foi o texto, né, para que a gente possa usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí desci lá da Márcia assim, pastor, aí eu tentando fazer a boa, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não amorça, né? Deus tá me espremendo. Eu levantando a bandeirinha falando, é boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. E realmente esse amadurecimento na fé nos leva, né, a abrir mão de muitas coisas, até realmente viver aquilo, né, que é bom, é perfeito e agradável aos olhos de Deus, que muitas vezes contraria a nossa expectativa. E por falar em contrariar as nossas expectativas, a Damares, né, no último episódio que nós gravamos com a Damares, que não deu certo, que a gente chorou, que vocês não viram, né? A gente passou por inúmeros testemunhos, né? Damares, eu brinco com ela que é um milagre atrás do outro e continua contando, né? Então, Graças não a para. Deus. Damares é um milagre atrás do outro. E quando eu cheguei na igreja, todo mundo estava orando pela Damares. A senhora pela Damares? A irmã Diva, pastor, minha filha é Damares, tal. E eu falei, tá bom, gente, eu tô orando pela Damares Quem é sem essa saber quem Damares? era a Damares. Quem é a Damares? Onde vive? Né? O que come? Não sei. E aí, depois fui tomando conhecimento, né, da situação, né, das questões de saúde da Damares. E aí, primeira vez que vi a Damares, já estava, né, carequinha, já estava se recompondo do tratamento. E eu, Lucas, inocente, achando, era isso, era essa a questão. Não, não era. Aquela era a ponta do iceberg, né? Da vida da Nossa. Damares, que estava sendo moída, né? Sendo a morsa lá, né? Deus apertando a Damares A até boa, ela. perfeita e agradável. E É ela a de contou do Deus, não é a Bruninho. sua, né? E ela contou a história do Bruninho, que é fantástica, a história do pai. Mas a história da Damares também, de uma forma singular, assim, é um testemunho de vida maravilhoso. Certamente a gente vai chorar tudo de novo, Damares, mas agora é com você. Conta pra gente o que você conseguiu, o que você lembrar. Eu vou voltar então desde o Bruno, pode ser? Pode, manda. Então, assim, o Bruno, quando ele nasceu, uma gestação super planejada, desejada, amada, querida. Depois de 5 anos de casados, né, nós decidimos ser pais e o Bruno nasceu, né? E aí nasceu e eu sou da área da saúde, sou psicóloga, louca, neurótica. E aí eu ficava, meu Deus, eu preciso escutar o choro, eu preciso saber a nota de Apgar, eu preciso, né, aquelas coisas doidas, assim. E é Deus mostrando, né, que o controle é nas mãos dele, gente. Não dá para. Hoje eu já sei, ok, calejada, batida, né, saturada, não está na minha mão. Já entendi, não está nas minhas mãos. Mas naquela época eu achava que estava, né? E aí o Bruno nasceu, e quando ele nasceu, no primeiro dia, a pediatra veio passar no quarto, ela falou assim, olha, ele tem um sopro no coração. Tá, sopro todo mundo tem, eu tenho, o Rodrigo também tem, e tá tudo certo, e tem um sopro. Ela falou assim, olha, ele precisa, a gente vai descer com ele para exame agora, pode tirar toda a roupinha dele. Então, assim, começou aí, né, aquela luta. E aí queriam me segurar lá no hospital com ele, eu querendo ir embora. Só para vocês terem uma ideia, eu fui embora da maternidade de pijama. Eu saí correndo da maternidade. Era coisa louca, assim. E aí, quando eu fui embora, eu já fui com o pedido para cardiologia infantil, né? Pediátrico, para acompanhamento pediátrico, mas cardiológico. E aí, nós
no primeiro mês de vida, assim, a gente foi fazer exames com o Bruno e lá mostrava que ele tinha, de fato, uma persistência do canal arterial. E essa persistência, ela fecha assim que o bebê nasce, né? Então, fecha, assim, 2, 3 dias ele já fecha e já tá tudo certo. Porque enquanto tá na barriga da mãe, o sangue vai correndo pelos pulmões. Então, fechou, entrou ar, pronto, né? Já começa todo aquele processo. E no caso do Bruno, não, ele não fechou. E o canal era muito grande, muito grande. E eu vou dar um resumão, viu, gente? Bem resumão. Enfim, eu falo que aquela coisa de todo mês, todas as mães postam foto, lindinho, maravilhoso, 1 mês, 2 meses. Tava eu e o Rodrigo no hospital, fazendo ecocardiograma, fazendo raio-x, enfim, brigando com o peso, porque o Bruno, com 1 mês, ele já começou a tomar 3 tipos de medicação. Ele tomava captopril, sabe aquele remédio de velho que eu brinco, né? Era captopril, espironolactona e aquele de fazer xixi, que eu esqueci o nome. Enfim, assim, e tomava de 8 em 8 horas. Então a gente saía com a bolsa e a gente saía com mais uma mochila que era de gelo, porque a medicação não podia esquentar. Enfim, a gente ficou em casa. Foi um período assim que nós nos anulamos e ficamos aqui em casa. E aí eu sabia que o Bruno precisaria operar. Então foi interessante que quando eu soube que ele ia operar, com 1 mês eu já sabia que ele ia operar, eu fiz um convênio, um plano de saúde para mim e para ele, porque eu falei, bom, eu preciso também oferecer um pouco melhor para ele. E aí eu fiz um plano de saúde, a moça que veio, a corretora, né, que veio fazer o plano de saúde, ela falou assim para mim, você fez as perguntas, tal, comigo, tudo ok. E aí, com ele tem alguma doença? Ele já nasceu com alguma doença pré-existente? Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu queria mentir, mas eu não consigo mentir. Porque ele tem... E ela tentava me acalmar, enfim. Foi uma loucura. Por causa da carência, né? Então, o Bruno, ele entrou... Em 1 ano, ela conseguiu correr 1 ano e meio de carência. Eram 18 meses de carência. Só que a gente estava numa corrida contra o tempo, porque o Bruno, ele tomava medicações, ele perdia peso, ele tinha que tomar um leite, não sei se eu tinha contado outra vez, ele tomava um leite que era hipercalórico, ele tomava o leite e dormia. Nossa. E aí o pessoal fala assim, ai, fralda é cara. Gente, eu comprava... Essa lata de leite durava 3 dias. Era R$120 a cada 3 dias. Nossa. Até a gente conseguir do governo, então foi uma luta. Eu lembro quando eu fui, com 6 meses, 7 meses, a gente conseguiu a liberação do governo para pegar os leites, né? Porque eram garrafinhas assim que eles davam. E eu fui, na época nós tínhamos um Palio 98. E aí eu pensava assim, meu Deus do céu, rouba o carro, mas deixa tudo esses leites aqui. Pelo amor de Deus, Senhor, protege até eu chegar em casa. Protege o leite. Porque o porta-mala vale muito mais do que o carro. E aí eu vim embora. E aí foi assim. Então, era aquela coisa, olha, vamos esperar o convênio liberar, assim que liberar, não. E eu tinha, todo mês, eu passava em consulta com a médica, ia no posto do convênio, que era no shopping, para levar o reembolso. E aí, num desses dias, era 22 de dezembro de 2017, o Bruno nasceu em maio, era de 2017, eu fui, e aquela loucura de shopping, de final de ano, mal consegui estacionar o carro, enfim, correndo, tinha vindo do serviço e tal. Cheguei lá, estava escrito, fechamos. Fechado. Não existe mais Agora aquele... ficou bom. Na hora, eu respirei fundo, mas porque eu ia mandar, assim, né? Aquele meu lado humano. Quando eu puxei o ar, aqui na minha orelha, falou. Foi uma voz assim, falou, não reclama. Não reclama. Eu olhei para trás, só tava eu ali, não tinha ninguém, não tinha ninguém. E aí eu liguei pro Rodrigo, o Rodrigo falou, liga no convênio, às vezes é mais fácil, tal. Liguei no convênio, era mesmo mais fácil, agora era tudo por e-mail, graças a Deus.
Eu falei, olha, escuta, eu queria saber até quando vai a carência do meu plano e do plano do meu filho. Ah, senhora, sua carência vai até tanto, que era os 18 meses e tal. A carência do seu filho? Não, seu filho não tem carência. Eu falei, não, pera, não, ele tem carência, ele tem uma cardiopatia, tal, não sei o quê. Não, senhora, ele não tem carência. Anota o número do protocolo, anotei até tremendo, assim. Aí no dia seguinte, Tomé, né? Liguei de novo. Eu falei, viu, eu gostaria de saber sobre a carência. Não, não tem carência. Eu falei, bom, só tem uma explicação, é Deus, né? Sim. Liguei para a médica do Bruno, falei, olha, foi aprovado, tal. Porque até então era assim, se ele passar mal, corre para cá, porque a gente vai ter que fazer cirurgia nele de peito aberto, porque ele tinha que colocar uma prótese cardíaca, e essa prótese cardíaca vinha dos Estados Unidos. E aí a gente falou, não, a gente compra essa prótese. A médica olhou para nossa cara e fez assim. Ela falou assim, essa prótese Você custa compra? mais de 150 mil reais. E aí eu chorava, eu chorava, eu chorava. Nós colocamos a casa à venda, porque eu falei, meu, vamos vender a 150 mil, ó, uma casa valendo uma prótese milimétrica, mas ninguém quis comprar a nossa casa, graças a Deus. E enfim, né? E com 9 meses, então antes dos 18 meses ali, com 9 meses o Bruno fez a cirurgia cardíaca, para a glória de Deus, deu tudo certo, assim. Eles conseguiram colocar a prótese porque ainda tinha o perigo de não caber a prótese. E aí eu lembro que quando terminou a cirurgia, a médica foi lá, mostrou pra gente como tinha sido, ele tinha subido direto para a UTI, nós ficamos ainda no centro cirúrgico conversando com ela. E ele veio e ela mostrou, ela falou, ainda passa um pouquinho de sangue, mas agora a gente controla com a medicação. Na hora eu fiz assim, tipo, não foi completo. Mas é Deus sempre fazendo assim para mim, ó. Calma. E aí no dia seguinte, então ele precisou ficar, né, quietinho, então por isso que foi para a UTI. No dia seguinte, o médico foi fazer o ultrassom, né? Então o ultrassom, esqueci o nome do exame, mas ele foi fazer e fui contando, a médica explicou, tal, passa um filetinho de sangue. Ele falou, olha, Damares, passava ontem, hoje já está completamente fechado. E aí eu lembro que eu mandava mensagem para a Merliane, o Bruno tá curado, o Bruno tá curado, o Bruno tá curado. E graças a Deus, assim, um mês depois ele já não tomava nenhuma medicação, nada. Amém. Olha, então, e quando a gente fala em... É complicado. Quando a gente fala em filho, você vê, né, o que os pais são capazes de fazer, né? Eu compro, né? Pra gente não tem preço. valor, né? Não tem preço, não tem preço. A gente faz daquilo que é difícil tentar se tornar o mais fácil possível, né? Tipo assim, passa o cartão aí, né? Parcela, faz alguma coisa, mas realmente ainda mais, Bruno tinha 1 ano de idade, né? E hoje ver o Bruno correndo para cima e para baixo, né? É demais. E aí eu falo que foi eita atrás de vixe depois, né? Aí começou, né? Só começou. Eu falo que minha vida cristã, ela estava muito tranquila, né? Quando a gente ora, que a gente fala, Deus, eu quero ter experiência com o Senhor. Acho que a gente também tem que tomar cuidado nas palavras. Porque ele fala, você quer? Pera lá, então, bora. Ensina a ser dependente, pai. Então, porque tem um texto em Hebreus que vai dizer, né, que as pessoas, antes, quando se encontraram com Cristo, né, estavam dispostas a sofrer por ele, receberam, né, as opressões, as perseguições em suas casas e tudo mais, mas que depois que passou aquele tempo, né, aquele fervor, a vida, mais ou menos, né, aquela vida dia a dia, falou, tem graça, né? E aí começaram a voltar a praticar a lei de Moisés. Aí o autor dos Hebreus vai dizer o seguinte, olha, se vocês retrocederem, vocês não agradam a Deus. A falta de experiências realmente pontuais, gritantes, ela não pode apagar, né, a chama do evangelho. Mas realmente, tem momentos da vida que a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né?
Porque às vezes o dia a dia a gente acaba não tendo, né, essa percepção, né, do cuidado de Deus, essa Sim. percepção do quanto o evangelho ele realmente é poderoso nas nossas vidas e tudo mais. E aí começa então na verdade, a primeira porta foi o Bruno. Aí Foi. depois Lucas tinha mais 512 portas para ela abrir, e ela tava achando que tinha... Eu brinco que a minha vida é igual o Lucas não vai lembrar, mas Olimpíadas do Faustão. Ah, eu sei. Eu já vi no museu já as fitas. Mas eu falo que é tipo Olimpíadas do Faustão, sabe? Você passa por uma, você levanta, tá ali outra. Você passa por uma, você levanta, tá ali outra. Mas aí foi, na verdade, assim, outras coisas foram acontecendo, né? Então, nós começamos uma pandemia e quando nós começamos essa pandemia, na verdade, no meio da pandemia, meu pai faleceu. Então, meu pai faleceu em agosto de 2020, né? Já vão fazer 4 anos que ele faleceu. Ele teve um infarto mesmo em casa. Eu estava pronta para entrar numa live do serviço. O Bruno estava com a minha mãe, assim, coisa de 5 minutos para entrar na live. Meu pai faleceu. Então, e nesse dia eu tinha feito exame porque eu já estava sentindo algumas questões ali na mama, tal, e eu fui fazer exames porque o médico tinha pedido. Não tinha ido antes por conta da pandemia, porque, né, se vai para o hospital, você pega, sabe o que era aquele vírus. Não sai de casa, se não for Covid, não sai de casa. Exatamente. E aí, meu pai faleceu em agosto. Em novembro, meados de novembro, eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. Eu já tinha feito 2 cirurgias já. Eu tinha feito uma para tirar eles falavam que era um papiloma, um tumor benigno na mama. E quando eu fiz a cirurgia, 15 dias depois eu tive uma infecção hospitalar, que eu quase vim a óbito. E a médica falou assim: olha, por mais um dia, você não estaria aqui para contar a história. Eu falei, uau. E aí, mas assim, eu falo que tudo é impressionante. Quando eu paro para pensar assim, tudo é as mãos de Deus mesmo. Porque eu operei com uma médica que eu achava que era muito boa. E quando eu voltei para o pronto-socorro, que eu conheci uma outra mastologista, que inclusive é a mastologista que me acompanha até hoje, ela olhou para minha cara, se ela cruzou os braços, se eu estava internada, ela cruzou os braços, ela falou assim: menina, eu vou te operar agora. Eu vou abrir tudo isso aí de novo. Eu falei, tá, vamos. Ela falou assim, tá tudo inflamado aí dentro, eu preciso mexer. E aí fui pro centro cirúrgico, ela abriu, enfim. E aí, pouco tempo depois, eu recebi o diagnóstico que aquele papiloma, na verdade, era um câncer de mama. E aí, meu mundo caiu. Desabou, assim, né? Eu falo Bruno que... pequeno, né? Hã? E o Bruno pequeno, né? Bruno pequeno. Ele tinha 3 anos, né? E aí, assim, eu falei, Deus, eu só... E eu falo que é a mesma oração de sempre, até hoje. Eu falo, Deus, eu não preciso de nada material. Eu só quero ver meu filho crescer. Né? É só isso. Eu não preciso dessa matéria. E eu lembro muito da minha avó, porque a minha avó teve uma pregação até que o pastor fez uma vez, que era agradecer a Deus, né? Pela nossa história, pela nossa vida, pelos nossos familiares e tal. E eu falei, gente, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha avó, porque eu convivi bastante com ela, né? E ela era uma mulher de muita oração, muito temente a Deus, assim, muito sábia na vida. E aí eu lembrava, assim, muito dela, porque eu falo que foi muito complicado passar por tudo isso, né? Ela era muito simples, então ela falava assim, eu falava assim, ai, vó, você podia ter uma frente nova aqui da casa, você podia ter... Ela falava, filha, eu não preciso de nada disso, não. Não preciso. Meu presente não está aqui nessa terra, meu presente está no céu. E assim, aí eu falava, meu, que vai a doida. Imagina. Simplicidade, né?
Exatamente, exatamente. E aí, assim, eu comecei, né? Falei, Deus, eu quero só ver meu filho crescer, só isso. E aí eu fiz mais uma cirurgia em dezembro de 2020, uma cirurgia que começou às 7 horas da manhã, terminou às 7 horas da noite. E muito complexa. No auge da pandemia, fiquei sozinha, né? Então, mas em tudo eu vi a mão de Deus, assim. E aí, ok, Damares, é um câncer muito pequenininho, tá tudo bem, vida que segue, beijo, tchau. Falei, fechou, tá perfeito, isso tá maravilhoso. E foi. Mas, 2 anos depois, eu tive uma recidiva. Então, eu tive mais 3 tumores e agora eram invasivos, na mesma mama. E aí a médica falou, olha, você sabe que agora não escapa da quimioterapia. Eu falei, uau, né? Era Ok, para ser até nunca mais e agora vocês me chamaram de novo. exatamente, exatamente. E aí, assim, eu falo que todo esse processo, eu nunca falei para Deus, Deus, por quê? Por quê? Por que eu? Porque não, eu nunca falei isso, porque eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, né? Para mim isso assim não existe. Vem cá, ó, dá um oi aqui. E aí, Bruninho? Fala oi. Ó o Brunão aí. Tudo certo, seu Bruno? Oi, Bruninho, tudo bom? Oi. Com a boca cheia de Todd, gente. Ah, tá certo. Coisa boa é ser criança, filho. É férias? É férias. E aí, quando eu fui, e aí assim, eu tinha que fazer a quimioterapia, então eu não, voltando, né? Eu nunca perguntei por quê. Então, mas eu sempre pensava que havia um propósito. Eu sempre pensava que havia um propósito. E eu sempre pensava assim, Deus, que, claro, né? A gente como Deus, que quem precisar aprender, que aprenda logo, vai. Mas assim, eu sempre entendi que Deus estava trabalhando e Deus estava fazendo, e aí muitas coisas, na verdade, foram meio que se desdobrando, né? Então, na pandemia, por exemplo, eu conheci a Adri, que estava lá no Equador, dando aula para as crianças, e a gente começou a ter uma amizade muito grande, ela lá e eu aqui. E aí eu comecei a estar mais entrosada até com o pessoal da Igreja Batista do Parque das Nações, aquela igreja que eu falei, não quero trabalhar, muito obrigada, né? E aí em 2022, então, eu tive a recidiva, que foi quando o pastor Caleb veio para a igreja, me conheceu, careca. Cadê a Damares? Quem é a famosa Damares? Pois é, a Damares que tinha um cabelão pela cintura, né? Eu tinha um cabelão pela cintura. E, enfim, e aí fiz uma série de exames, constataram ali, né, uma questão genética que eu tenho, mas nós passamos. Então eu fiz, e aí todo ano, e aí o ano passado, nesses exames de rotina, dá-lhe um novo tumor ali no meu músculo, né? Então, chorei muito. Eu falo que é Deus sabe quantas lágrimas a gente derruba, assim, né, no travesseiro, e quantas noites a gente perde. Mas eu falo que, assim, tudo é para a glória dele, né? Tudo, não tem nada, assim. Então, eu comecei a entender, e é interessante, porque, assim, aquilo que eu aprendi, que Deus estava no barulho, eu entendi que ele estava ali comigo no silêncio, né? Então, todas as vezes ali que eu dobrava meu joelho, e aí uma experiência assim que eu compartilhei só com o grupo de louvor, até que foi esses dias. Então eu tive que operar de novo. Essa cirurgia foi muito complicada, porque ela demorou muito para fechar.
E aí, assim, eu voltei minha rotina, eu fui trabalhar, eu fui fazer as coisas da igreja, eu fui, né? Então, eu voltei porque eu falei, isso não pode me parar. Isso não pode, eu não posso. E aí, então ela demorou demais para fechar e eu fui fazer novamente o exame. E aquele, eu brinco que é o exame que escaneia a alma, né? E a médica pediu ali para que eu fizesse. E ela até me falou, ela falou, olha, vai acender aonde foi feita a cirurgia, porque existe ainda uma inflamação ali. Então não se assuste, vai acender, tá? Já fique atenta. E aí, quando eu entrei na máquina, eu falei assim, Deus, é tão interessante, né? Precisa de tudo isso, de toda essa tecnologia, de toda essa parafernália. E, meu, você me conhece no mais íntimo da minha célula. Sabe, assim, você me conhece sem precisar de nada disso. Você me conhece, assim, no mais profundo do profundo do profundo, né? E aí, eu tava muito nervosa para pegar o resultado do exame. Eu tava com muito medo mesmo, muito medo. Teve uma noite que eu não conseguia dormir e aí eu vim para a sala e eu chorava. Eu falava, Deus, eu preciso de colo. Eu preciso de colo. É colo. Sabe, eu queria ficar assim quietinha. Eu falei, Deus, eu queria colo. E naquela hora, sabe quando você sente uma paz assim? É colo? Tá. É colo, vai dormir então, né? Fica tranquila. A semana é puxada, não vai perder seu sono por isso. E aí até o Rodrigo foi buscar o exame para mim. Eu falei, Rodrigo, eu não quero saber, deixa fechado no carro. E o Rodrigo é muito curioso, né? Ele falou, você não quer saber que você tá bem? E aí eu tava no serviço atendendo, aí eu falei pra criança, terminamos! Beijo, tchau! Tchau. E aí eu entrei na sala e eu voltei pra sala e eu chorava, assim. Porque eu falo, Deus, ufa, mais uma, né, que nós passamos. E assim, eu falo que tudo é pra glória dele. Damares é um câncer, tudo é pra glória dele, né? Então, eu falo, bora, tá, próximo, o que a gente tem que fazer? Agora é IBF, tá, corre. Tá, e agora o que a gente tem que fazer? É muito doido, é porque assim, essa história toda eu entrei no meio, né? Já tava, a Já tava linha do tempo rolando. estava corrolando e eu meio que pulei aí até. E nas últimas, né, a gente acompanhando a Damares, e eu falava, e aí, Damares, tudo bem? E ela falava, pastor, eu tô com o dreno, mas vamos lá, tipo assim, correndo atrás das crianças, subindo para ministrar louvor. E assim, lá de baixo, você fica olhando e fala, meu, de onde ela tira essa força, né? Da onde sai, né, esse vigor? Porque assim, a gente crê em Deus, sabe que Deus pode todas as coisas. Ele usa a vida da Damares de uma forma tremenda. Às vezes eu brinco com ela depois que acaba o louvor e falo, nossa, que foi isso, né? É notório ver como Deus usa a vida dela. Mas assim, somos feitos de carne e osso, né? Temos as nossas fragilidades, temos os nossos momentos de tristeza mesmo, de humanidade, né? Mas assim, olhando, você fala, não, ela não sente, cara. Ela, sei lá, deve ter um botão que ela aperta ali e só vai, né? Então, assim, certamente Deus usou muito sua vida e esse processo, Deus falou com muita gente. A começar por mim, Deus falou com muita gente através da sua vida, porque é uma experiência, é uma resiliência e uma fé sem tamanho, porque a última vez, Lucas, que a gente foi conversar, a Damares falou justamente isso para mim, não, pastor, eu só quero ver o Bruno crescer, né? Então, às vezes a gente não consegue mensurar, né, o tamanho do coração de uma mãe, o tamanho da responsabilidade, né, de educar, de fazer com que a criança permaneça, né, naqueles princípios, naqueles valores. E você vê, você olhar para todos os lados e falar assim, eu não preciso de nada disso, não preciso da casa, não preciso de nada disso. O que eu preciso só Deus pode me dar, né, que é a condição de ver o meu filho crescer. Então, eu espero que, como a gente falou da outra vez, né, e recontando esse testemunho, espero que essa história encontre
muitas pessoas, né? Para que Amém. Deus continue sendo glorificado através da vida da sua família, da sua história, da vida do Bruno, né? Quantas mães, quantas pessoas aí não passam por problemas parecidos, semelhantes a este, e talvez sem esperança, né? E se veem numa Exato. situação muito complicada. E é muito bom ter essa referência, né? Ter a Damares com a gente, olhar para você realmente inspirador nesse sentido de fé, né? De força, né? E quando a Damares sobe para ministrar louvor, nós vamos louvar a Jesus, amém? E você fala, meu Deus, essa menina tira essa força, meu Deus do céu. Isso é demais, isso é demais. É, Então, Deus te abençoe muito, muito, muito. Obrigado por compartilhar, né, não, Lucas? Amém. não, eu acredito que a última cirurgia que a Damares fez já estava na MPN. E assim, é quase que assim, a Damares está bem na igreja e tal. Ah, pessoal, vamos orar pela Damares, cirurgia. Do quê? Aí que eu tomei conhecimento, né? Oi? Foi, eu tava aqui. Então, Até então não dá para tava saber aqui nada. ontem. Não sabia. E aí eu fui. Aí eu soube da condição dela e depois, na primeira gravação que eu fui saber do Bruninho, né, que até você falou, é outro também, né, que assim, você vê lá correndo com a Laís, né, na igreja, e assim, depois que você entende, a gente até que fala assim, ó, vocês têm passe livre para correr mesmo, pode correr aí, porque sabe, vocês merecem correr É na igreja. interessante porque quando o Bruno foi apresentado na igreja, o pastor Clóvis falou assim: o Bruno vai ser testemunho de milagres. E eu falei, amém. Aí ele, Damares, ele olhou assim e ele falou: o Bruno vai ser testemunho de milagres. E aí, quando terminou a apresentação dele, ele falou assim: você vai ver esse menino correndo lá na rampa. E para mim isso estava muito distante, né? Assim, era algo muito longe. E eu falei, e hoje eu vejo ele correndo, eu falo, ai, meu testemunho de milagre aqui. Suado até. Suado, Nossa, e aquela molecada corre, fedido. cara. Aquela molecada corre. Uma vez eu tava subindo e aí eles vieram correndo para me dar um abraço, acho que foi domingo passado, retrasado. E aí, assim, pastor, vamos correr. Eu falei, rapaz, agora você pegou uma situação complicadíssima, né? Porque ainda mais, foi domingo agora, ainda mais depois de Radical, eu falei, rapaz, correr já é uma situação que eu não, mas tudo bem, vamos tentar. Aí deu uma corrida, mas todos eles passaram por mim e falaram, era isso que eles queriam, fazer de mim um perdedor, conseguiram. Mas eu falo que tudo isso é para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Que eu falei da outra vez e falo agora, né? Que tudo seja para testemunho, para ajudar outras pessoas, enfim. Né? Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, tudo isso aconteceu, né? Mas hoje eu falo que todo dia eu miro para o alvo, assim, né? Que é Cristo. Então eu falo, hoje, o que nós vamos fazer hoje? Então, hoje, né, igual aqui, vamos terminar a gravação, vou dar janta pro Bruno e a gente vai lá pro curso da PEC, que ainda tem uma noite de APEC ainda, e eu falo assim, eu não vou parar para olhar o problema, né? Eu sei em quem eu estou confiando. Então, Deus, de fato, está nas tuas mãos, né? Por inúmeras vezes, por 7 vezes que eu desci pro centro cirúrgico, né? Você esteve comigo e não me cabe, não me compete, né? Eu tenho muitos desejos, sim, eu tenho muitos sonhos, sim, eu penso em muitas coisas, sim, né? Ao mesmo tempo que eu penso, eu falo assim, Deus, eu sei que tudo acontece se for da tua permissão. O meu desejo, os meus desejos são esses, mas eu sei que tudo acontece conforme o teu querer e a tua vontade, e o Senhor continua sendo bom, né? Então, eu falo que esse é o mais difícil, mas... Mesmo na morte, né? Passando mesmo na boa, morte. perfeita e agradável vontade de Deus. A gente repete muito, né? Romanos 8:28, né? Que todas as coisas, até perdi o fio da meada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente repete muito, muito, muito. Mas para crer de fato nisso, só passando por situações do tipo, né? Para a gente saber
na pele que sim, todas as coisas, você falar que tudo isso é para a glória dele, é só tendo essas experiências que você fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito fácil a gente falar isso quando tá tudo legal, tudo bem, mas na adversidade, a gente conseguir falar isso é porque a gente realmente encarnou a palavra, né? Então, isso é algo que eu percebo. E eu falo assim, que Deus, ele cuida dos detalhes, e é detalhe. E é detalhe é coisa, sabe, minúscula. Então, assim, eu faço tratamento medicamentoso todo mês no hospital. Então, eu tomo um monte de remédio e faço mais uma medicação no hospital, que é obrigatória, né, no hospital. E até esses dias eu tirei foto da agulha da injeção, porque é uma bique, assim, é surreal. Ela é penosa, é difícil. E aí, E sempre que eu vou no hospital, eu falo assim, ai Deus, eu não queria mais ir pra cá. Mas também não quero morrer. Mas eu não queria mais ir pra cá. E aí, olha que interessante. O convênio descredenciou o hospital. Descredenciou. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, onde eu vou fazer meu tratamento? E agora, não sei o que, lá. E aí, assim, liguei para minha médica, a mastologista, que eu conheci lá atrás, né? Que eu faço acompanhamento com ela. Ela falou, olha, passa no Cristóvão da Gama, com a médica X. Eu falei, meu, Cristóvão da Gama? Tipo, tô saindo de um hospital de referência. Pro Cristóvão da Gama? E aí eu fui pro tal do Cristóvão da Gama, né? Então é um centro oncológico novo que eles têm. Quando eu cheguei lá, eu olhei, fiz igual de outra volta. Lugar lindo, sabe? Assim, não tinha mesa, não tinha balcão, o pessoal veio te receber na porta, conversa. Na hora veio no meu coração assim, você não queria sair de lá? Você não tá feliz com o que eu te preparei? Sabe? Aí eu fui, passei na consulta, a médica sensacional. Ela falou, não, Damares, eu consigo sua medicação aqui. Cristóvão da Gama, pertinho de casa, né? Muito mais perto do que Moca. E aí eu falei, meu, é Deus cuidando dos detalhes. É Deus, assim, me colocando num lugar bom, num lugar bonito, num lugar de paz também, né? Então eu falo, meu, Deus é maravilhoso, sabe? Ele cuida de tudo, é nos mínimos detalhes, né? Quem sou eu na fila do pão para reclamar? Mas é isso aí, você vê como a gente consegue perceber Deus, captar Deus, né? Nas coisas simples. E é aquilo, né? Se ele não fazer você caminhar por sobre as águas, né? Passa com você por meio delas, né? Mas não te larga, né? Então, exatamente. às vezes a gente tem que ter essa compreensão, né? De que o mundo tá aí para ser vivido, as aflições, né? A gente vai passar por várias situações da vida, mas certamente o Senhor está com a gente, né? E não vai abrir mão de estar com a gente nos momentos difíceis. Então, mesmo que seja num carinho, né? Numa forma de dar um pouco de paz, um pouco de conforto, né? O Senhor sempre se mostra presente. Isso é muito bonito. Sim, com certeza. Vamos a pergunta do milhão, Lucas, pra gente caminhar pro final aqui. Chegamos nela. Vamos quebrar esse clima, porque eu já chorei, já ri, mas agora a gente não pode encerrar sem fazer essa pergunta do milhão. Com certeza. E aí, como que aconteceu esse encontro? Como a Damares conheceu o Rodrigão? Gente, olha, é tão engraçado, porque assim, então, juventude toda na igreja, a igreja onde eu frequentava não tinha jovens, e os poucos que tinham eram mulheres, não tinham meninos, não existia, e aí, uma vez, e assim, quando vinha para as outras meninas que eram muito mais bonitas que eu. Gente, eu era um chassi de grilo, magra, 1,72 m, 40 quilos, eu só tinha osso, era só osso. Aí eu falo que eu só tinha joelho, assim, né? E aí
um pastor, amigo nosso, um amigo da família, assim, um dia ele foi na casa da minha mãe, ele falou assim, e aí, quando você vai começar a namorar? Eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Eu falei, não aparece ninguém na igreja, não tem, não sei o quê, né. Ele falou assim, mas você já orou pedindo para Deus o que você quer? Eu falei, mas Deus sabe o que eu quero. Não. Então, se você falar assim, e aí eu lembrei da pregação que o pastor fez semana passada. Você vai querer, seu filho pede um carrinho, você dá qualquer carrinho para ele? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou assim, então quer dizer que se você pedir, eu não lembro o exemplo que ele deu, né? Ele falou assim, se você pedir e Deus te der isso, tá bom. Eu falei, não, também não é assim, então, você tem que especificar o que você quer. E aí eu lembro que naquela noite eu orei, dobrei meu joelho, e eu falei, Deus, eu quero um homem alto, porque eu já sou alta. Então eu gostaria muito de namorar um homem alto, que fosse da igreja, que fosse temente ao Senhor, né? E fui ali falando. Mexesse no som. Né? Não, eu não estava tão avançada. Aí eu falei assim, né, mas que tivesse ali, né, na igreja, que gostasse de participar da igreja, porque eu sempre fui muito ativa na igreja. E aí eu lembro que eu falei, amém. Eu levantei assim do joelho, eu pensei, que oração ridícula. E aí, uma semana depois, eu já trabalhava com 16 anos. Não, mentira, isso foi lá para os 16 anos. Mentira, isso passou um tempo. Quando foi? Eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu era telefonista de uma empresa de desenvolvimento de software. Então, eu recebia todas as ligações. Essa história é muito boa. E o Rodrigo era o Rodrigo da empresa X. A gente falava, o Rodrigo falava o nome da empresa. O Rodrigo tal, nananã. Então, e ele sempre muito educado, muito bonzinho, tal, né? Os clientes, eles batiam lá uns chavecos nas meninas, como um todo, né? Mas passavam todos por mim, todas as ligações passavam por mim e eu distribuía para o suporte. Mas eu sempre fui muito séria, tal, nananã. E aí, o Rodrigo, ele vai ficar muito bravo comigo. Mas o Rodrigo, ele já tinha conversado com uma e já tinha saído com outra. Lá no serviço. Pra conhecer. Ixi. E eu não sabia quem era o tal do Rodrigo, assim, né? Enfim. E aí teve um dia que eu tava trabalhando, minha mãe tinha ido no médico, porque minha mãe tava fazendo... Ela tinha uma dor, ela tinha feito um exame, porque ela tinha febre, não sabia se o que era. E aí ela me ligou, ela falou, Damares, acabei de sair do médico, é um câncer mesmo que eu tenho e eu vou ter que operar. E na hora eu lembro que eu falei assim, mãe, vai dar tudo certo, Deus tá na frente, tá bom? Tá, tchau. Pum, desliguei o telefone e eu chorava. E eu chorava, e nisso entrou a ligação de quem? Do Rodrigo da Country. Falei o nome da empresa. Falei. É da família, gente, vai. É da família dele. Tudo a bem. empresa era da família dele. Então, entrou a ligação do Rodrigo da Country. E aí, ele, você tá bem? Tá tudo bem? Eu não tô bem, não. Mas vai ficar. Você que vai falar com quem? Ele falou, e tal. Ele falou, mas não, você não tá bem. Eu posso te ligar depois? Eu falei, pode. Ele falou, me passa o seu celular. Louco. E aí eu passei o meu celular para ele. Como quem não quer nada também, passou o celular. Como quem não, mas eu tava como quem não quer nada mesmo. Eu tava chorando, gente. Não, como quem não quer nada. E eu passei, enfim. Aqui, ó. O meu telefone é novo. É isso mesmo. Era isso mesmo, foi isso mesmo. Mas eu não conhecia pessoalmente, né? Não tinha foto. A gente tá junto há 20 anos, né? Então, o celular ainda era SMS. E Foi perdão do amor. A gente tá falando de que data? 2004. Uau. 2004. Eu tava no 3º ano do prezinho. Que vergonha. Enfim. Pois é, nem vou fazer essas contas. TV. Pois é. E aí, à noite ele me ligou.
E aí, tá tudo bem, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar, ficou 1 hora no telefone. Ah, você é crente? Ah, eu também sou crente, não sei o quê, blá, 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 blá. Pronto. E Quantos começou a metros você mandar. tem? Não sabia. E aí ele começou a me mandar hino, né, e-mail, então e-mail de hino. A igreja que ele frequentava tinha um programa de TV, mas ele nunca aparecia, porque ele já era do som, então ele ficava dentro da nave, escondido, não sabia quem era, eu não sabia quem era. Aí um dia, me manda uma foto sua, aí já começou, né? Ah, e aí, tá tudo bem? Ah, sua mãe melhorou? Ah, graças a Deus tá bem, né? Ah, me manda uma foto sua. E aí, naquela época, a gente mandava foto por e-mail. Porque era tirar foto, descarrega a foto e manda. Porque a internet era discada. Primórdios da internet. Eu sou dessa época. Eu sou da época do somos. orelhão. Eu sou dessa época. E Negócio aí, eu mandei uma foto toda chiquetosa. Meu, ele me mandou uma foto, gente, toda embaçada. Toda zoada. Mas na hora que eu vi a foto, eu falei, acho que dá. Acho que dá liga, acho que eu gostei. Acho que é legal. Ô Deus, ó, vamos bater um papo aqui, né? Enfim, e aí ele falou assim: vai ter um show na minha. Era um show que falava, né? Vai ter um show na minha igreja. Vai o cantor X, você não quer ir? E era o cantor, assim, da época, tal, né? Falei, eu quero. E aí, fui na igreja dele, peguei uma amiga e fui na igreja dele. Cheguei lá, ele me passou o horário errado do culto. Ixi, já começou O culto bem. ia começar às 7, ele falou pra mim que ia começar às 5, e eu fui às 5. E eu fiquei 2 horas plantada. Nossa! Começou eu achei bem, que pelo menos legal. ele ia te encontrar lá às 5, entendeu? Ó. Aí eu vou te contar, Lucas, o que ele fez. Teve ensaio do coral, e aí ele tinha saído com o pessoal do coral para lanchar, para depois voltar para a igreja. E pior que não dava nem para saber quem era, né? Viu só uma foto. Embaçada ainda. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não acredito. Aquela igreja imensa, gigante, assim, era um salão enorme. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Que ridículo, que não sei o quê. E aí, chegou uma turma, um bando, assim, de uns 5 rapazes. E eu lembro que eu tava sentada, eu olhei, assim, para trás. E aí, quando eu olhei para trás, assim, entrando na sala de som, porque lá era uma sala mesmo, né? Era um cômodo. Entrando na sala de som, aí eu vi aquele grandãozão, aí eu... Ai, meu Deus, é ele. É ele. Aí, o Rodrigo, ele foi do outro lado da igreja, lá do outro lado, subiu no púlpito, foi testar o som. Aí ele testava assim, ó. Ele pegava o microfone, tava assim, ele ficava de cabeça baixa, aí ele fazia assim, olhava, som, teste. Aí eu falei, filho da mãe, ele não vai vir falar comigo. Aí ele não vai vir falar comigo? É isso que eu tô entendendo, ele não vai vir falar comigo. Eu vou lá. Aí ele desceu, assim, e eu já tava vermelha de vergonha, assim. Aí eu olhei pra cara dele e falei, viu, você não vai vir falar comigo? Ele, Damares! Aí eu, Rodrigo! E detalhe, eu falei pra ele, eu vou com a minha sandália mais alta. Aí ele, mas eu sou alto, não sei o que. Eu falei, não, mas eu vou com a minha sandália mais alta. Aí eu fui com a minha sandáliona mais alta. Aí quando eu fui abraçar ele, assim, cumprimentar, eu pensei, gente, ele é alto mesmo. E aí, assim, nós viramos muito amigos. Amigos, e aí ele me levou no cinema como amiga mesmo para assistir Paixão de Cristo. Eu saí desfigurada, o rímel aqui embaixo. Nossa, foi a coisa mais horrorosa. Que filme bom para você levar alguém, né? Nossa. Pô, eu achei que pela época eu fosse Homem-Aranha, né? Não, Mary Jane. Não, a gente era crente, a gente ia assistir Paixão de Cristo. Crente não podia ir no cinema, lembra de onde eu tava? Não podia. A coisa mais próxima que ele achou foi Paixão. Aí, vai ser aqui mesmo. De Cristo, não.
Aí foi engraçado, que beleza. E aí isso já estava assim, a gente se via há umas 3 semanas, assim, a gente saía como amigo e tal, e beleza. Eu falei, gente, acho que esse cara não quer nada comigo. Eu acho que ok, tá tudo bem. Entrou na zona da amizade, Lucas. Green Zone. Eu falei, beleza, né? Aí a gente assistiu o filme e tal, e quando ele me deixou em casa, eu falei, então tá, tchau, tchau. Eu agarrei ele, assim, dei um beijo nele, mas do mesmo jeito que eu dei um beijo nele, eu saí correndo do carro, assim. Quando eu abri o portão, fechei o portão, quando eu fechei o portão, eu olhei pra cara dele, ele tava assim, ó. Eu falei, nossa, fiz tudo errado, fiz tudo errado. Aí no dia seguinte, ele me ligou. Ele falou assim, Damares, você tá bem? Eu falei, tá tudo bem, e você? Nem tinha dormido direito, né? Eu falei, tá tudo bem, e você? Ótimo. Ele falou, então, Damares, ontem foi muito especial, foi muito legal. Eu vou pedir a sua mão em namoro pro seu pai, tudo bem? Aí ele usou uma palavra, gente, que eu não sabia o que era. Ele falou assim, porque está consumada a nossa relação, né? Aí eu, sem entender nada. Então tá. Tá bom, você falou. Tá falado. Ai, Você gente. falou, quem sou eu? Aí na semana seguinte ele foi me pedir namoro pro meu pai. Meu pai tava bravo comigo, meu pai tava dormindo, ele acordou descabelado, assim, tudo. Meu pai sentou assim na mesa e falou: tô sabendo que você quer falar comigo, o que você quer falar comigo? Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Não vai ser hoje, não. Não, aí ele falou. Mas falou. Ó, E a aí, gente já percebeu que então. esse negócio de podcast, Lucas, a gente já tá vendo que a mulherada tá saindo na frente. A começar pela Graça, que tomou a frente do Laércio, a gente já viu isso. A gente já viu isso. A gente já viu a Sandra, que tomou a frente do Lúcio, que na verdade foi a tia dela que, né, fez ali a ponte e tal. E agora, Damares, quer saber? Eu que agarrei. Mas assim, eu entendo, porque o Rodrigo é muito fofo. O Rodrigo é um cara. O Rodrigo é gente boa, ele é fofão, assim. É um cara. Dá vontade de depois num pote, assim, e levar pra casa. Ele é muito gente boa. Eu acho que também. Ele não vai falar, cara. Se ele vai falar, vou fazer. Já que não vai ser ninguém, vai eu mesmo, vai. Ele não vai fazer. Ele é muito fofo, Rodrigão. Pois é. E aí foi, assim, aí viramos os namorados. Aí, depois de 3 anos, a gente ficou noivo. E aí. Mas era assim, tudo, poxa, mas a gente vai ficar noivo, né? Não sei o quê, não. E aí, quando a gente foi casar também, assim, mas tudo muito especial, foi muito bacana, porque 3 meses antes do casamento a gente não tinha casa, a gente não tinha onde morar. A gente tinha comprado um apartamento, não tinha saído. E aí nós não tínhamos nada, assim, né? A gente vendeu o apartamento por R$10 mil e onde a gente vai morar? Não sabe. E assim, a gente não tinha patrocinadores, né? Meu pai não tinha nada para oferecer, assim, né, em dinheiro. A mãe dele também não. O Rodrigo é filho único. E não tínhamos. E aí eu falo que, mais uma vez, Deus, né? Deus sempre, das suas formas especiais. A gente veio ver essa nossa casa. E nós nos apaixonamos porque tem uma claraboia, né, ali por cima. Então, à noite ela fica clarinha, a casa, o sol entra, né, em casa. E aí, peraí, filho. E aí, nós viemos ver a casa, tal, e falei, nossa, casa maravilhosa, tal, não sei o que, né. E assim, o preço na época era barato, mas nós não tínhamos nada, né? Pra quem não tem nada é caro, né? Aí nós viemos ver com o proprietário, a gente não sabia que ele era o proprietário. Aí ele falou assim, você gostou da casa? Eu falei, nossa, Marcos, eu amei a casa, é uma casa maravilhosa. Falei, mas não sei se vai dar, né? Diz assim. Aí ele pegou a chave assim, deu na minha mão. Ele falou, tá, fica com a chave. Eu falei, não, fiz assim. Ele falou, vai namorando a casa, vai olhando a casa, vai vendo a casa. Aí eu brincava com o Rodrigo, eu falava assim, Rodrigo, a gente vai dar 7 voltas, igual o muro. A gente vai ficar dando volta aqui no quarteirão. E aí nós fomos juntando, o Rodrigo foi vender o carro, e aí junta daqui. E aí, enfim, quando a gente viu assim, a gente tem tanto para dar de entrada.
faltavam R$2.000 e já não tinha da onde tirar, não tinha. A gente tinha secado espremido tudo. Já. Aí um tio meu falou, não, você não vai perder uma casa por R$2.000. Esse, então, é o meu dinheiro, é o meu presente em dinheiro. E aí nós compramos a casa, entramos com a casa pelada, sem nada, assim. A gente foi comprando móveis de Casas Bahia e colocando. Mas eu falo que a nossa casa é o nosso cantinho, assim, a nossa cara, sabe? É o lugarzinho que Deus preparou mesmo pra gente. Aí, aos poucos, a gente foi mexendo, foi fazendo, né? Aí eu brinco, a gente vai estudando, a gente vai melhorando na vida, as coisas vão Mas se encaixando. você sabe, Damares, que pra gente caminhar pro final, que a gente brinca assim, né? Ah, isso do tempo da internet, tudo tempo não sei o que, da ficha, né? Mas tem as suas vantagens, porque quando chegou a vez do Lucas, dele casar, os apartamentos já não tinham metragem. Já eram. É verdade. Certo, Lucas? Certo, meu Deus do céu. Mas você também, não Já é? não se vendem mais casas, já não se vendem mais casas. Eu sou dessa. Entrei nesse problema. A gente fala assim, né? Não, na época do meu pai, o pessoal comprava casa igual comprava coxinha como comprava pão. Né? Eu comprava uma casa, arrumava Construía, né? Construía do jeito que queria. Hoje tem aquele meme, cara, né? Tem até um meme de um ultrassom assim. Eu, em 97, perdendo tempo, enquanto eu devia estar juntando dinheiro para comprar um terreno, né? Ou eu devia estar comprando terreno naquela época. Né? É bem por aí, porque hoje... eu assisti no Super Choque depois do almoço, enquanto eu devia estar comprando terreno, né? E naquela época, você comprava... A Damares falou, um apartamento vendi por 10 mil. Nossa, que isso? Porra, nunca, impossível. Então hoje 10 mil não é nem entrada do apartamento, é uma loucura. Quem sabe um saltinha, né? E eu brinco assim, a minha felicidade, porque assim, a gente já começou a ver casas muito pequenas, né? Mas a minha felicidade foi caber uma mesa na cozinha. Eu falo, gente, cabe uma mesa na minha cozinha. Não, você tá entendendo? Eu tenho uma mesa de 6 lugares. A geração de apartamentos de casa de hoje, eu e o Lucas, você tem que ficar feliz de caber você. Não é você. Olha, cabe a cama de casal e ainda tem espaço para a mesinha do lado. Olha, nossa, quando coube aqui a mesinha do lado, eu acredito que nossa. O que antes era normal, agora virou motivo de celebração. Apartamentos de 35 metros quadrados, 37 metros. Eu tava conversando com o Lucas, brincando com o Lucas, quando eu fui ver o meu, para comprar e tal. Aí eu entrei no decorado, né? Não tinha nada na vida, né? Só eu e eu. Aí olhando lá e tal. Aí falei pro rapaz assim, nossa, é pequeno, né? Aí falou, 37 metros quadrados. Mas assim, você pode ficar tranquilo que a sensação é de 38. Fiz, agora vamos fechar esse negócio. Dá para esticar os pés. É 37, mas a sensação é de 38. Caramba, é só você abrir as portas que você vai ver, né? Mas foi engraçado até, porque quando a gente começou a ver assim, casa para morar, para alugar, enfim, a gente foi vendo de tudo. Nós vimos um sobrado, aqui perto de casa, inclusive, que era 50 metros quadrados, mas era em sobrado. Então pensa, a parte da escada você já perde também. E aí... eu falei, Rodrigo, eu amei, parece casinha de boneca, não sei o que, nananana. Fiz maior propaganda, aí o Rodrigo entrou assim, olhou a casa, tá lá, bonitinha, tal. Ele entrou, era um banheiro, né? 2 dormitórios, um banheiro. Ele entrou assim, aí ele falou assim, eu tomo banho como? Que eu não consigo, aqui, ó, não consigo, aí eu, puxa vida. Mas não cabia no box. Problemas de ser grandão. Chegamos no final, seu Lucas. Como é que estamos aí? É isso aí, já passamos da 1h, 1h15. A gente gosta de falar. Na verdade, não, 1h45. Eita! Bom, gente, então chegamos no final aqui, né? Quero agradecer você que ficou até o final desse episódio. Perdão aqui, o nosso bate-papo foi longo, né? A gente gosta de falar, mas também passou muito rápido. Espero que para você também que assistiu aí, passou rápido também, porque são testemunhos, né? Histórias muito boas. Damares
tem abençoado muito as nossas vidas, inclusive contando, né, aquilo que Deus fez na vida dela. Considerações finais, seu Lucas? Como é que você tá aí? Eu acho que se resume bem tudo que a Damares falou, o testemunho da vida dela, do Bruninho, né? Romanos 8:28, como eu disse, né? Ela sempre fala isso. Tudo é para a glória dele. Realmente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu acho que a Damares é alguém que pode falar isso com propriedade, né? Então, eu me sinto muito honrado de ter escutado pela primeira vez e agora ter escutado pela segunda. Espero que o pessoal fique muito feliz aí de ter escutado, compartilhado esse testemunho da Damares aí, porque é muito lindo mesmo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a Damares é uma pessoa que entendeu isso de fato, né? Por demonstrar isso com a alegria dela, né? Como a gente falou, nem parece, mas claro que só ela, a família dela, Deus sabe as dificuldades, mas que ela se mantém fiel a Deus, né? Sabendo que Ele sabe de todas as coisas. Uhum. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive quando a gente perde o episódio, porque esse ficou mais bonito. Tá mais completo, eu senti mais completo. Esse ficou mais bonito. Damares, obrigado pela gentileza de atender, parar aí sua rotina, seu dia, para poder contar para a gente de novo, né, e fazer parte do Além dos Bancos. O microfone é seu, fique à vontade. Imagina, olha, é um privilégio enorme. Eu falo que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar daquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? E eu falo que, assim, são muitas coisas que vão acontecendo que eu olho e falo assim, nossa, só pode ser Deus, e é Deus mesmo. Então, obrigada também, né, por esse espaço, por compartilhar. Espero que vidas possam, sim, ser abençoadas através desse testemunho, possam ser acalentadas, né, porque quem abençoa é Deus, é tudo pela vontade dele, mas que talvez vidas possam ser acalmadas, que possam ser tranquilizadas, que possam entender que Deus, que nada foge do controle dele, e ele faz o que é de melhor para nós, né? E é isso, muito obrigada por estar aqui com vocês. A gente agradece, e agradece você também que permaneceu com a gente até o final. Você sabe que as redes sociais da igreja aparecem em algum lugar aí, né? Nosso editor-chefe, conhecido também como Lucas, sempre coloca em algum cantinho aí. Se você não viu ainda os outros episódios, tá tudo no canal da igreja. A gente já contou a história de muitas pessoas e vamos continuar contando, né? Pessoas que fazem a história da nossa igreja, a nossa igreja Além dos Bancos. Obrigado por você ter permanecido aqui. Deus te abençoe. Esperamos você na rua Tanganica, número 30, para fazer uma visita aqui na Igreja Batista do Parque das Nações. Um abraço, um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.